Olá, paz e bem, bem-vindo você, irmão e irmã, que se aproxima do Evangelho de Jesus mais uma vez nessa tarde de sábado, para que ao longo desse tempo de Páscoa ele continue a iluminar as travessias da nossa vida. Hoje é véspera do terceiro domingo da Páscoa, não o quarto, o terceiro domingo da Páscoa. E nesse terceiro domingo da Páscoa do ano B, nós continuamos percorrendo aqueles textos do ressuscitado. Ano B é um ano de Marcos, só que isso vale sobretudo para o tempo comum e para algumas ocorrências específicas. No tempo pascal existe uma primazia clara do Evangelho de João, mas existem outros textos de Mateus, de Lucas, que se aproximam para compor esse grande mosaico dos textos do ressuscitado. E hoje o texto que nós temos é o texto de Lucas 24, de 35 a 48. Estamos quase no final do Evangelho de Lucas. Ele tem em comum com o texto dos discípulos de Emaús, que é muito conhecido de todos nós, porque Emaús é do versículo 13 ao 35. Hoje nós começamos do 35. E em comum nós temos apenas a memória daquilo que aconteceu no caminho e de como os discípulos reconheceram Jesus, para depois entrar no encontro de Jesus ressuscitado com seus discípulos lá em Jerusalém. O Evangelho de Lucas ele tem uma estrutura teológica, literária, que ele começa em Jerusalém, com o anúncio do anjo sobre o nascimento de João Batista, e ele termina em Jerusalém, com os acontecimentos finais da morte de Jesus, com a sua ascensão, e depois os Atos dos Apóstolos retomam esse caminho de Jerusalém, onde desce o Espírito, até os confins do mundo, que é onde o Espírito guia os discípulos. Então, Jerusalém terá no Evangelho esse lugar de ser o encontro, de ser a casa da comunidade, de ser o lugar onde os discípulos estão reunidos, unidos, acolhidos na mesma fé. Sair de Jerusalém, no Evangelho de Lucas, significa dispersão, significa perdidura, significa descaminho. Voltar a Jerusalém significa reencontrar o caminho. É nesse sentido que os discípulos desciam para Emaús, desanimados, perdendo-se, desencaminhando-se, e a partir do encontro com o Senhor no caminho e lá na sua casa, eles retornam a Jerusalém, porque tocados pela fé pascal, que não pertence só a eles, mas é um dom da comunidade, eles são agora conduzidos de volta, não mais arrastando os pés, cansados, desanimados, tendo sepultado a própria esperança, mas eles voltam agora pressurosamente a Jerusalém para contar aos discípulos o que aconteceu. E aí virá o texto que nós temos hoje, Lucas 24, 35 a 48, e o texto diz assim: Naquele tempo, tiramos isso, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram muito assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Lembre-se que nós já dizíamos isso lá no domingo da Páscoa. Os textos do ressuscitado, eles estão construídos quase todos sobre o mesmo modelo, sobre o mesmo itinerário. Estão ali os discípulos, ora com medo, ora trancados, como nós ouvimos semana passada, ora desencaminhando-se, voltando cada qual para os seus velhos caminhos antes de terem conhecido Jesus. Em algum momento eles se encontram com a presença de Jesus. Essa presença não é ainda um encontro, há um desencontro inicial. Geralmente ou eles não o reconhecem, ou eles não o compreendem, ou eles não acreditam que é Ele. Sempre há um desencontro inicial, fazendo ver que encontrar-se com o ressuscitado não é óbvio, não é evidente. Implica que interiormente se faça um caminho para reconhecer a sua presença. Isso nós já vimos desde a vigília pascal. Para quem carrega os olhos cheios de noite, será muito difícil reconhecer o dia que nasce. Para quem caminha com os olhos cheios de morte, será difícil reconhecer a vida que continua brotando. Para quem ainda está chocado e preso, fixado na tragédia da cruz, será sempre meio difícil encontrar
o ressuscitado, porque para quem procura o cadáver do crucificado, deparar-se com a presença viva do ressuscitado será sempre um desencontro, um descompasso, e será preciso passar a um novo compasso, o compasso da vida dele, para poder compreender essa sua presença. Por isso que é fatal que Jesus tenha que ele mesmo dar um sinal de que é ele. E esse sinal varia muito. No texto de Emaús, que nós acabamos de aludir agora, o sinal que ele dá é, primeiro, caminhando junto, abrir para ele as Escrituras. Depois, estando em casa, ele toma o pão, dá graças, parte, distribui, que são os verbos da Eucaristia, né? E aí, com o pão aberto, os olhos dele se abrem. Ou seja, sentir a presença dele caminhando ao lado de nossas solidões, ter o pão aberto diante de nós para alimentar as nossas fomes, esse será sempre um sinal, por exemplo, de que é ele. Ou, por exemplo, no Evangelho de João, como nós ouvimos semana passada, Jesus entrou e disse: "A paz esteja convosco", mostrou-lhes as mãos e o lado. Então eles se alegraram por ver o Senhor. Ou seja, é sempre ele que dá um sinal, e no sinal se reconhece que é ele. Uma companhia no caminho, um pão aberto, um convite à paz, as mãos e o lado feridos, agora já cicatrizados pelo perdão, como nós dizíamos semana passada, e aqui é a mesma coisa. É Jesus que entra e diz: "A paz esteja convosco". Curioso que é a mesma coisa que ele diz em João. De fato, o Evangelho de João herdou certas marcas muito próximas do Evangelho de Lucas, inclusive nos textos do ressuscitado. Só que diante do sinal que Jesus dá, o convite à paz, ao invés de o reconhecerem, eles ficam assustados, eles ficam com mais medo. Ficaram assustados e cheios de medo porque pensavam que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Então, o mesmo sinal que nós vimos em João semana passada, ele mostra as marcas da crucificação para dizer: "Este que agora vocês veem não é outro, não é um estranho, mas é aquele a quem vocês já tinham aprendido a amar. É o crucificado." De um outro modo, um outro tipo de presença, mas é ele. E aqui está aquele texto que na semana passada alguém aludia, perguntando sobre Jesus que come, e veja que o texto continua exatamente com esse detalhe. Eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Ou seja, é uma novidade grande demais para se acreditar assim facilmente, de primeira. E a gente, quem pode ser que já tenhamos vivido essa experiência, de estar tão atolados num túnel tão escuro, que de repente a luz que se abre, no primeiro instante a gente nem acredita de que aquilo que parecia sem saída finalmente tem uma saída, de que aquilo que já parecia abandonado ao desespero finalmente tem uma esperança. Para quem se acostumou à escuridão do desespero, a luz de uma esperança às vezes soa estranha demais para ser acreditada. É por isso que para a esperança é preciso educar as pessoas. É preciso ensinar um caminho, é preciso convidar e incitar e incentivar um caminho de esperança. Quem já viveu experiências muito limites na vida, inclusive essas experiências limites do desespero, da depressão, da angústia, do abandono, diz isso. Quer dizer, de tanto desconfiar, chega uma hora que você já não confia mais. De tanto sofrer a violência, chega uma hora que até o carinho fica inacreditável. De tanto achar-se sem saída, a saída não é aceita no primeiro momento. É um pouco essa a situação dos discípulos. Estão vendo, estão percebendo, mas não podem acreditar porque estão ainda muito estupefatos com essa novidade. Mas o que vem em seguida é esse detalhe que alguém já lembrava na semana passada. Mas eles não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Então aqui são dois detalhes que o evangelista usa, e ele sempre usará detalhes, ora esses, ora aqueles, para dizer de que é uma presença dele. Não é
um fato subjetivo da cabeça da gente apenas. Não. Encontrar-se com o ressuscitado significa encontrar-se com uma presença que vem, que é maior do que nós e que mesmo vindo de dentro não está sob o nosso domínio, não é uma criação nossa. É uma presença com a qual se encontra, com a qual se relaciona, que ora nos surpreende, ora nos desafia. E aqui há dois sinais. Primeiro, tocai em mim e vede, embora o texto não diz que ninguém toca, mas ele convida, tocai em mim, assim como na semana passada ele convidou Tomé, toca em mim, toca as minhas chagas, toca ao meu lado, toca as minhas mãos, embora não se diga que Tomé toque, mas o convite a tocar significa, é uma presença, é ele, não é outro, não é um fantasma, é uma presença viva. E outra, tão viva que come. Como já lembrava semana passada, comer é a atividade de quem está vivo, é manutenção da vida. E não é só manutenção da vida porque sem comer a gente morre, mas é porque sem vontade de viver, também o apetite se vai. Sem o desejo e a alegria de viver, que a gente celebra se pondo à mesa exatamente, a gente come junto, não só para matar a fome, mas para nutrir a alegria de viver. A gente bebe junto não só para matar a sede, mas para celebrar o dom de viver e de partilhar a companhia. Assim, do mesmo jeito, o ressuscitado se põe no meio deles, convida a perceber a sua presença e come para dizer, está vivo. Depois disse-lhes, são estas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Engraçado o tempo do verbo, né? Quando eu estava convosco o crucificado, estava convosco o mestre de Nazaré, que guiava pelos caminhos, que ensinava. Agora ele está conosco, ele segue sendo o mestre, porém de um outro jeito. Então são essas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, assim como ele explicou aos discípulos no caminho de Emaús. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para compreenderem as Escrituras. Assim como no caminho ele abriu as Escrituras para os discípulos, assim como na mesa ele abriu o pão e deu de comer a eles, aqui agora ele abre as Escrituras, a inteligência deles para compreender as Escrituras. Não é à toa que nessa hora os olhos deles se abrem para reconhecê-lo. O Cristo sofrerá, assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Ou seja, já antecipa-se aqui um pouco o caminho que nós vamos ver nos Atos dos Apóstolos, que começando por Jerusalém, Jesus segue dizendo lá, antes de subir aos céus, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Galiléia e até os confins do mundo, começando por Jerusalém. E vai ter que ser começando por Jerusalém, porque é lá que o Espírito de Jesus, o Espírito do ressuscitado, o Espírito Santo virá sobre a comunidade. Então, conversão e perdão para todas as nações. Essa também é uma marca do Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas não existe nenhum tipo de primazia sobre quem deve receber essa boa notícia. Ele é anúncio aberto para todas as nações. E todas as nações, não só de Israel, não só dos próximos de nós, não só de nossos amigos, mas todos são convidados a serem brindados com essa boa notícia, a melhor de todas elas. Vós sereis testemunhas de tudo isso. E aí, nesse versículo final, vós sereis testemunhas, está a promessa de que, primeiro, que aquilo que eles vão anunciar não é um anúncio apenas de uma informação que foi entendida com a cabeça, mas se eles são testemunhas, é porque eles viram com seus olhos, é porque eles ouviram com seus ouvidos, é porque eles testemunharam com a sua vida e na sua própria história aquela boa notícia que eles anunciam. E segundo, se eles são testemunhas, ainda que caminhando com joelhos trêmulos, ainda que trancados em casa por medo ou por tantas outras razões, eles serão testemunhas da vida. Ou seja, aquilo que será anunciado vai efetivamente começar por Jerusalém. Então que eles aguentem firme, porque o Espírito virá para confirmar todas essas palavras que diz Jesus. E o texto termina com esse versículo. Talvez para nós que ainda nos esforçamos para encontrar a presença do ressuscitado em tantos cenários de morte, desse nosso momento difícil,
Talvez esse versículo possa também ser para nós uma pérola de esperança. Sereis testemunhas de tudo isso. Ou seja, que a esperança que tem nos mantido de pé continue nos mantendo de pé. Porque a vida de que nós anunciamos, a vida de que falam as Escrituras, a vida que continua de dentro de nós ainda como um lampejo, nos alimentando, nos mantendo vivos, essa luz brilhará na nossa história. E ainda que às vezes pareça que o sofrimento, a dor e a morte parecem deter a última palavra, de que a ignorância, a estupidez e a falta de reciprocidade, de cuidado, de solidariedade parecem ainda deter a última palavra, não é nisso que cremos. O que nós queremos é que seremos testemunhas disso que dizem os textos. Seremos testemunhas disso em nossas próprias realidades de morte. Seremos testemunhas disso nas realidades de morte que nos circundam, que podem ser fecundadas por essa presença de vida. Seremos testemunhas da presença do ressuscitado, que mesmo para além de nossa capacidade de ver, continua habitando as curvas da nossa história. Que, unidos nessa esperança, sejamos capazes de ser autênticas testemunhas do ressuscitado, onde quer que nós estejamos. Paz e bem.